Salve turma, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Empreendedorismo e Técnicas de Gestão. Eu sou o professor Samuque e na aula de hoje nós estudaremos um pouco sobre gestão de tempo e eu vou falar para vocês também algumas dicas para vocês fazerem uma boa gestão do tempo de vocês, né? Por que gestão de tempo é tão importante, né? Como que a gente consegue organizar o nosso tempo, os nossos dias, as nossas semanas, de modo que a gente consiga realizar todas as nossas tarefas de modo efetivo, em menos tempo, para que sobre até mais tempo para nós, para o nosso lazer e tudo mais. A gente vai ver um pouquinho isso na aula de hoje. Começando, vamos definir um pouquinho, então, o que seria esse tal de gestão de tempo, né? A gestão de tempo é uma forma que você decide como vai usar teu tempo, né, para maximizar a sua produtividade e alcançar os seus objetivos. Uma das coisas, talvez a coisa mais democrática que nós temos aqui é o tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Agora, como que você vai organizar o seu tempo para fazer as suas tarefas, né? Aí vem todo esse conceito de gestão de tempo. Porque muitas vezes a gente tem as tarefas ao longo do dia a dia, a gente não planeja quais são as tarefas que nós vamos executar na semana, por exemplo, e não sabemos também quanto tempo a gente vai gastar, então muitas coisas a gente acaba gastando mais tempo do que deveria, ou outras coisas nós deixamos de lado, procrastinamos, enfim. É importante que você gerencie o seu tempo para você tentar ser mais produtivo, ser mais efetivo na realização das suas tarefas, te sobrando mais tempo. E, bom, eu acabei de falando algumas das importâncias, né? Só lendo aqui então, ó, por que é importante gerenciar teu tempo. Primeiro, aumento de produtividade, que é a capacidade de conseguir produzir mais em menos tempo. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que seus compromissos e atividades eles tendem a ser cumpridos no tempo certo, porque uma vez que você planejou suas atividades e estimou mais ou menos o tempo que você vai executar e até prazos, né, que você vai definir quando você tem que executá-la, você sempre vai conseguir fazer as coisas no prazo certo, no tempo estipulado, né? Ou se não conseguir exatamente no tempo exatamente correto, mas vai ter uma boa estimativa, uma boa aproximação do que se você fizesse as coisas sem planejamento nenhum, sem pensar em quanto tempo você gastaria. Então, esse é um outro ponto positivo do gerenciamento de tempo. Outra coisa é que você terá muito menos retrabalho, menos tempo perdido e mais tempo livre de qualidade. É o que eu te disse. Quando você planeja bem e executa, você é bem disciplinado e executa suas tarefas no momento certo, você vai ter mais tempo de sobra para você. Então você vai acabar fazendo as coisas de maneira mais efetiva, te sobrando mais tempo para lazer, por exemplo. E, por fim, eu coloquei aqui também reputação. Se você é uma pessoa que tem as suas tarefas, consegue se organizar e fazê-las no momento certo, você acaba, é claro, você vai ter uma reputação melhor, as pessoas vão confiar mais em você. Então, isso é algumas das importâncias de você gerir bem o seu tempo. Os principais, eu listei aqui dois principais vilões da gestão de tempo. O primeiro, desorganização, como a gente já comentou em alguns dos slides passados. Se você não organiza, se você é desorganizado nas suas tarefas, no teu tempo, no dia a dia, você começa o teu dia sem ter ideia do que você vai fazer e você só faz as tarefas quando elas pintam para você na hora, para você fazer, isso vai ser complicado, porque você sempre vai estar correndo atrás do prejuízo, sempre apagando o incêndio. Então, a desorganização é um ponto, é um vilão da gestão de tempo, um vilão da tua produtividade. Outra coisa é a procrastinação. Nós, naturalmente, temos o costume de deixar para depois, né? Ah, tem essa tarefa, por exemplo, tem essa louça, amanhã eu lavo, e às vezes a louça vai ficando, né? Vai acumulando. E isso é a mesma coisa nas suas tarefas, né? Também do trabalho, ou tarefas pessoais do teu dia a dia, né? A gente acaba com preguiça, ou porque a coisa é muito difícil, a gente fala, amanhã eu faço, vai deixando, logo você vai acumulando essa quantidade de tarefas que você teria que fazer, né? Então, a procrastinação e a desorganização são os dois principais vilões da gestão de tempo. Muito bem, falamos aqui, demos algumas definições, agora vamos para 10 dicas aqui para uma boa gestão de tempo, onde particularmente eu uso quase todas, né? Acho que quase todas mesmo, eu utilizo essas dicas que é muito importante para nós, para ajudar nós no desenvolvimento das nossas tarefas no dia a dia. A primeira delas, planejamento. Você tem que planejar suas tarefas, você não pode chegar no teu dia sem saber o que você vai fazer. Né? Então, isso é mal, porque se você não tem planejamento nenhum, você, como eu disse agora há pouco, você sempre vai estar apagando incêndio, vai pintando alguma coisa que às vezes é urgente, você não tinha planejado, vai ter que fazer, e você vai correr, e a qualidade dessa tarefa não vai ser boa, você vai gastar muito mais tempo do que você tem que fazer, enfim, é importante que você se planeje. E aqui é importante que você
defina uma lista de tarefas a serem executadas num dado período de tempo, por exemplo, semanalmente. Eu costumo sempre planejar uma lista de tarefas a serem executadas ao longo da semana. E eu sempre faço isso ou no domingo ou na segunda de manhãzinha, eu faço a lista de tarefas que eu tenho que fazer naquela semana. Tem gente que gosta de fazer isso diariamente, tem pessoas que fazem até em 2 semanas. Se você trabalha em alguma empresa de desenvolvimento, provavelmente desenvolvimento de software, por exemplo, provavelmente vocês vão estar usando a metodologia de desenvolvimento ágil Scrum, e no Scrum tem um conceito de sprint, que é esse intervalo de tempo onde uma série de tarefas tem que ser resolvidas, tem que ser feitas. Então, aqui o sprint, né, que seria essa corrida, né, esse termo, na verdade, o sprint, ele que é usado para isso. Então, aqui é mais ou menos isso. Então, no meu caso pessoal, esse sprint meu seria a semana. Eu faço a lista de tarefas e eu planejo como que vai ser executada essas tarefas ao longo da minha semana, tá bom? Mas fica a teu cargo para ver o que melhor funciona para você. Outra coisa é definição de metas. Você tem as suas tarefas, mas é bom você ter objetivos, você ter metas a serem alcançadas. Então, e essas metas podem ser desde coisas de trabalho, por exemplo, eu vou terminar o desenvolvimento desse módulo. Então, módulo X que vai fazer alguma coisa. Então, você vai ter uma série de tarefas para chegar nisso. E essa meta, por exemplo, essa meta eu tenho que terminá-la até o final do mês, mas ao longo da semana eu tenho várias atividades referentes à meta. Então, é importante que você tenha metas para você buscá-las, alcançá-las, ter uma motivação maior para você fazer, tá bom? E a meta pode ser, eu vou fazer a reforma do meu banheiro. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer orçamento de materiais, orçamento de pedreiro, enfim, tem uma série de atividades que você tem que fazer, mas você tem uma meta que você tem que deixar um prazo. E aqui tem 5 pontos, alguns autores indicam para você ter 5 pontos para que você tenha metas inteligentes. Então, goals é metas em inglês e smart é inteligente. Mas essa palavra smart, na verdade, cada letra dessa palavra, ela tem um significado. Ela tem 5 pontos para você saber definir suas metas de forma mais inteligente. A primeira sua meta precisa ser específica. A pergunta que você tem que responder é, o que você quer fazer? Então, qual que é o objetivo da tua meta, né? O que você quer alcançar, chegar com essa meta? O segundo ponto na letra M aqui ela tem que ser measurable, ou seja, mensurável. Como você saberá quando você alcançá-la? Quando você saberá que você terminou a tua meta? Então, qual que é o ponto? Olha, eu quero reformar meu banheiro. Então, a reforma do meu banheiro vai acabar quando eu tiver reformá-lo inteiro, trocar a pia, trocar o azulejo, fazer isso, isso e isso. Se eu fiz várias coisas e não troquei, por exemplo, a pia, você não terminou a tua meta, por exemplo. Então, você tem que saber qual que é o ponto que você fala, beleza, completei a minha meta por completo, por inteiro, né? O segundo ponto é achievable, né? Ou a letra A aqui. Então, você tem esse poder de completar essa meta, né? Tá nas tuas mãos fazer isso? Você tem essa capacidade? Porque às vezes é uma meta que você não consegue fazer. Então, por exemplo, eu não posso colocar ter uma meta de correr uma corrida de Fórmula 1 porque eu não tenho essa habilidade, está fora de mim. Então, você tem que saber se você tem essas habilidades para desenvolver, para tentar completar essa meta. O próximo ponto é ser realista, né? Realistic. Você pode realisticamente alcançar essa meta? É factível para você alcançá-la? Então, nesse ponto aqui, eu dirigi hoje, com a idade que eu tenho, virar piloto de Fórmula 1, né, para tentar... Eu acho que não é muito realista ainda. Então, nas suas metas, você tem que colocar isso também. E, por fim, uma coisa muito importante é timely, ou seja, tempo. Você tem que estipular o tempo que você que você espera completar essa tarefa. Então, você pode ter metas, né, a curto, médio e longo prazo. Não importa se é longo. Você pode ter uma meta de longo prazo que você quer se aposentar com 50 anos. É possível. Então, para isso, exige um planejamento de várias atividades que você tem que fazer, juntar dinheiro, investir e tudo mais para chegar nessa meta de longo prazo. Às vezes, você tem uma meta de curto prazo. Eu quero terminar, eu estou lendo um livro e essa semana eu quero ler 3 capítulos. Essa é a minha meta da semana, ler 3 capítulos desse livro. Então, você tem que... Você pode ter metas de curto e longo prazo, mas é importante que você defina um tempo para essa meta. Então, quando você espera terminar, ou qual é o prazo máximo que você tem para terminar essa meta? Senão, fica uma coisa muito abstrata e você vai procrastinando e a meta nunca é cumprida. Então, essas são 5 perguntas que você tem que fazer na hora de estimular metas para você no seu desenvolvimento. Seja metas pessoais, profissionais, enfim. É uma maneira inteligente de você desenhar suas metas. Ponto 3, atrelado ao que a gente disse, são prazos, né? Mas aqui prazos não só para metas, mas no caso para tarefas também. E aqui é um ponto importante, nunca subestime a duração de uma tarefa. A gente tem
o costume de subestimar, né? A gente tem o costume de achar que nós seremos muito mais eficientes para fazer uma tarefa do que nós somos. Esse é um ponto que pega muito para mim. Às vezes eu falo, por exemplo, estou montando essa aula, eu acho que eu vou gastar, sei lá, 1 hora para montar essa aula. E eu acabo gastando, às vezes, 2 horas, 2 horas e meia. Então, porque eu estimei mal essa realização, né, dessa tarefa. Então, uma dica é que se você tem tarefas que se repetem, que você constantemente está fazendo, tente cronometrar essas tarefas, o tempo que você gasta nessas tarefas, para você ter uma ideia melhor de quanto tempo você gasta de fato para executá-las. Então, por exemplo, agora, depois de várias aulas para esse curso de empreendedorismo, eu já tenho uma noção muito mais precisa de quanto tempo eu gasto para preparar uma aula para esse curso, né, de um dado tópico. Então, tente fazer isso, que você vai conseguir estimar os prazos e o tempo gasto para a realização das tarefas de modo mais assertivo, tá bom? E sempre deixe uma margem de tempo extra para imprevistos. Sempre vai aparecer imprevisto ao longo do teu dia, ao longo da tua semana, então é importante que você deixe um tempo para que você consiga, se aparecer esses imprevistos, você consiga realizá-los, você consiga ter tempo para realizar durante o teu tempo de trabalho, tá? Para você não ter que fazer horas extras, por exemplo. Caso não apareçam esses imprevistos, ponto positivo para você. Você vai ter mais um tempo aí de sobra para você fazer o que você quiser, tá bom? Então essas são algumas dicas na hora de você estipular seus prazos e o tempo gastos em cada uma das suas tarefas. Outra coisa muito importante são os agendamentos. Não confie na sua memória. Esse é um ponto que para mim pega muito. Talvez seja um dos meus maiores defeitos profissionalmente, né? É a minha memória. Minha memória é muito fraca. Eu já pisei muito na bola em trabalhos e pisei muito na bola também na minha vida pessoal por confiar na minha memória e esquecer de coisas, esquecerem de tarefas, esquecerem de coisas a serem entregues, esquecerem de compromissos que eu tinha justamente por confiar simplesmente na minha memória. Então, esse meu defeito me tornou hoje uma pessoa muito organizada, com uma agenda muito organizada, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou pisar na bola, eu vou vacilar em alguma coisa. Então, hoje eu anoto todos os meus compromissos na minha agenda com lembretes para eu não esquecer. Então eu uso a agenda do Google, então eu tenho o Google Agenda, mas você pode usar uma agenda física também, não importa qual agenda você usa, se é digital ou não, o importante é você se organizar. Eu gosto da digital porque me dá lembretes. Então, por exemplo, no final de semana eu levei meus gatos para vacinar, dei a vacina anual lá de raiva e tudo mais, e eu vou ter que dar uma nova dose nos gatos daqui 1 ano. Então eu já coloquei na minha agenda para a data daqui 1 ano, me lembrar, né, uma semana antes, por exemplo, que eu tenho que vacinar os gatos. Então você pode falar, poxa, Samuca, mas isso aí é muito detalhe, mas acho que não precisa tudo disso, né? Eu vou perder tempo para fazer isso? Olha só, pessoal, eu gastei 30 segundos para criar esse compromisso daqui 1 ano, 30 segundos, 1 minuto para criar esse compromisso na minha agenda e me colocar daqui 1 ano, né, e colocar lembretes para mim. Então agora eu estou tranquilo que em algum momento do ano que vem, eu não sei quando, né, eu posso não saber quando, eu posso esquecer quando, eu vou receber um lembrete que eu tenho que vacinar meus gatos. Então isso me dá um conforto e uma segurança muito grande, né? Um alívio, né? E uma segurança que eu posso ficar tranquilo que em algum momento eu vou realizar a tarefa, eu não vou esquecer de nada. Então é muito importante. Eu fiz a mesma coisa, por exemplo, com a renovação da minha carteira, minha habilitação, né, de motorista. Então daqui eu fiz a renovação, daqui X anos, acho que são 5, né? Já tem um lembrete lá para me lembrar 1 mês antes que eu tenho que renovar a carta. Então eu estou tranquilo que em algum momento vai me lembrar. Não preciso ficar preocupado com isso. Então note que às vezes você vai investir pequenos minutos no seu dia a dia, mas que você vai ter um ganho muito grande e você não vai esquecer de tarefas, não vai deixar coisas passarem. Então, usem a agenda, abusem e usem de uma agenda para que vocês não deixem nada, nenhum compromisso importante passar, tá bom? Não confie na memória de vocês. Outra coisa aqui, faça mais escolhas. Então, essa pergunta você tem que fazer, né? Você precisa mesmo realizar tudo que está na sua lista de tarefas? Você planejou, né? Na verdade, isso aqui deveria vir depois seria o número 2, né? Você planejou a tua lista para essa semana, por exemplo, e agora você tem que fazer uma avaliação. Será que tudo isso é realmente importante estar nessa semana? Porque às vezes você coloca muito mais tarefas que não precisam estar lá, você pode simplesmente removê-las e deixar para uma outra semana. Não necessariamente isso é procrastinação. Na verdade, você só está focando nas tarefas que são mais importantes a serem realizadas naquele momento, tá bom? Porque às vezes você pode ter tarefas que vai tomar teu tempo e elas não são importantes para aquele momento. Então você tem que pensar, fazer essa avaliação justamente para você ser mais efetivo e colocar foco no que realmente importa. E, aliado a isso, tem a priorização das tarefas, né? Você tem que priorizar quais tarefas são importantes ou tem prioridade média, baixa, ao longo da tua semana. E aqui tem um esqueminha para você tentar pensar nisso, né? Que é a matriz de Eisenhower,
que basicamente você tem um gráfico onde você tem no eixo Y a importância, no X a urgência. Então, se você tem uma tarefa que ela tem urgência, né? Ela é muito urgente e ela é muito importante, significa que você tem que fazer ela agora. Então, se ela é importante e urgente, é uma tarefa que você tem que fazer o quanto antes, fazer agora. Agora, se você tem uma tarefa que ela é muito importante, só que ela não é muito urgente, então assim, ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, por exemplo, sei lá, agendar um médico, às vezes é importante, muito importante, que eu tô com problema de diabetes, por exemplo, é importante que eu agende um médico nessa semana, mas eu não preciso agendar hoje, eu posso agendar ao longo da semana. Então, a urgência dela ela é baixa, então eu posso programar para em algum momento ao longo da semana eu realizar essa tarefa, que seria fazer o agendamento de um médico, por exemplo. Aí você pode pensar o seguinte, cadê aqui? Se ela for, a importância dela é baixa, né? Ela não é muito importante, mas ela é urgente de ser feito, a matriz de Eisenhower, eles sugerem para você delegar para uma pessoa fazer, né? Então, muitas pessoas não vão ter não é muito realista esse negócio de delegar, né? Mas às vezes você tem no teu time de trabalho, você pode delegar certas atividades que são urgentes, mas não são tão importantes assim, para outras pessoas fazerem. Dessa maneira você não vai ficar sobrecarregado, tá bom? Então isso aqui é uma dica interessante para ser feito. E por fim, se você tem uma atividade que não é nem urgente e nem importante, você pode simplesmente eliminá-la da tua lista de tarefas a serem feitas. Ou você pode mantê-la, mas com uma prioridade muito baixa, de modo que se eventualmente você não conseguir realizá-la, ok. Então você não estaria sendo penalizado muito de alguma maneira. Então aqui são algumas dicas para você conseguir fazer esse planejamento, conseguir priorizar suas tarefas. Aqui a gente tem a parte de delegar tarefas, né? Aliado ao slide passado. Então se você tem a possibilidade de delegar algumas tarefas que são importantes, mas não são urgentes, faça isso, para você justamente não ficar sobrecarregado. É muito comum que às vezes você está você gerencia uma equipe no trabalho, por exemplo, e você acaba pegando muitas coisas para você. Então é importante você delegar, deixar outras pessoas fazerem tarefas também. Ponto 8, fuja da procrastinação. Esse é um ponto importante, né? Fuja, pare de ficar adiando tarefas que são importantes a serem feitas ou tarefas que são difíceis e você está com preguiça de fazer. Então, pare disso. Outra coisa, evite também na hora de fazer uma tarefa, de ter distrações, de ficar vendo rede social, de ficar vendo WhatsApp ou entrando em site de notícias. Então, evite esse tipo de distração na hora que você está fazendo uma tarefa. Então, começou a fazer uma tarefa, dedique um bloco de tempo lá para você só fazer, focar 100%, sem nenhuma distração, sem mexer no celular, desliga as notificações para você fazer aquelas tarefas. E uma dica que eu dou para vocês, que eu particularmente uso muito, uso diariamente, é uma técnica chamada Pomodoro, que basicamente eu tenho aqui, ó. Pomodoro é uma técnica, existem vários aplicativos ou sites que rodam essa técnica Pomodoro, que basicamente é o seguinte, a técnica Pomodoro, ela propõe você usar blocos de tempo, onde você, em cada um desses blocos, você vai trabalhar 100% focado, sem nenhuma distração. Então é um bloco de tempo dedicado a você trabalhar com foco total nas suas atividades. E entre os blocos você vai ter uma pausa de tempo também. E esse bloco de tempo é chamado Pomodoro. Originalmente a técnica propõe um Pomodoro de 25 minutos. Então, a cada 25 minutos você vem, 25 minutos 100% focado, sem celular, coloca o teu celular no silencioso, trabalha só nas suas tarefas e por aí vai. E acabou o teu Pomodoro, acabou esses 25 minutos, você dá um break, né, um short break, uma parada curta, né, um intervalo curto de descanso que ele propõe de 5 minutos. E se eu não me engano, a cada 4 Pomodoros, a cada 4 blocos de tempo, 100% focados, ele sugere você ter um descanso de 15 minutos. Então essa é a técnica originalmente. Eu não gosto de trabalhar assim, eu acho 25 minutos muito pouco tempo. Pouco tempo para você conseguir fazer as tarefas, que eventualmente você está fazendo a tarefa, aí dá 25 minutos, você tá no gás fazendo a tarefa, está com um pique e você vai parar. Então, o que eu costumo fazer, eu venho nesse sisteminha aqui que eu uso, chamado Pomo Focus, eu venho e eu ajusto aqui de 25 para 50. Opa, saiu aqui. Eu venho aqui, eu coloco 50 minutos aqui para o meu Pomodoro. Então, diariamente eu trabalho em Pomodoros de 50 minutos. Então eu pego 50 minutos, 100% focado, sem distração, e vou fazendo as minhas tarefas. Terminei a tarefa, pulo para a próxima. Então eu trabalho em Pomodoros de 50 minutos. Tem funcionado muito bem para mim isso. E a cada Pomodoro, entre Pomodoros, né, acabou o primeiro Pomodoro, acabou os 50 minutos, eu dou uma pausa de 5 a 10 minutos,
dependendo ao longo do dia, né? Então, por exemplo, eu vou tomar só uma água, estou no começo do dia, vou tomar só uma água, eu paro 5 minutinhos entre os pomodoros, entre os primeiros pomodoros, tomo uma água, vou no banheiro, dou uma alongada, uma esticada, volto para mais um bloco, né? Para mais um pomodoro de 50 minutos 100% focado. Às vezes eu vou, sei lá, eu vou fazer um café, então eu gasto mais, né? Eu gasto uns 10 minutos, mas nunca mais do que isso durante o meu dia. É assim que eu trabalho e tem funcionado para mim. Então eu costumo rodar por dia mais ou menos uns 8 a 9 pomodoros, dependendo do dia, até 10, se eu tenho uma tarefa que me exige muito, né, excepcionalmente, mas eu costumo trabalhar aí de 8 a 9 pomodoros, que dá mais ou menos de 8 a 9 horas de trabalho por dia, tá? Nas minhas atividades primárias de trabalho mesmo. Então, eu rodo mais ou menos isso. Durante o dia, eu começo a trabalhar bem cedo, então eu costumo rodar mais ou menos uns 4 ou 5 pomodoros durante a primeira parte da manhã. Aí eu paro para o almoço, lembrando que tem os intervalos no meio, mas aí eu paro para o almoço e eu venho no período da tarde e trabalho mais uns 4 pomodoros aí. É assim que eu trabalho e tem funcionado muito bem. Eu tenho conseguido me dedicar muito nessas tarefas, sendo muito efetivo e produtivo nelas, tá bom? Na realização dessas tarefas. Então essa é uma dica muito importante que eu dou para vocês nessa técnica Pomodoro. Eu estou usando esse sistema Pomofox, mas procura aí na loja de aplicativos do seu celular por Pomodoro, que vocês vão achar vários aplicativos que rodam o Pomodoro. Muito bem, organize as pausas. Aliado nisso vem essa parte de pausa. É importante que você tenha pausa ao longo dos seus dias, não trabalhar várias horas ininterruptamente, né? Sem interrupção, porque senão você começa a não ser mais produtivo. Você não consegue, as suas tarefas começam a ser, você começa a desenvolvê-las de maneira ineficaz, porque você fica muito cansado. Então é importante que você dê uma parada, levante, se estique, dê uma respirada, toma uma água, vai no banheiro e depois você volta para mais um bloco de tempo 100% focado. No caso, por exemplo, do Pomodoro, as pausas de 5 a 10 minutos que eu faço, aí depois eu volto 100% focado e vamos para mais um bloco de tempo e de trabalhar mais um Pomodoro. Então é importante que você faça as pausas justamente para a tua saúde e também para que você consiga ser mais efetivo, né? Não canse tanto e tenha essas pausas para dar uma respirada e continue fazendo suas tarefas da melhor maneira possível. E por fim, evite as multitarefas. Evite tentar ser multitarefas, né? A gente acha, muitas pessoas acham, né? Nós achamos que se a gente conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós estaríamos sendo muito proativos e efetivos, mas isso, na verdade, você está matando o teu tempo. Você vai acabar fazendo, você está dividindo o teu foco em tantas atividades que às vezes têm características, naturezas diferentes, que você não vai conseguir fazê-las de uma maneira boa. Então é importante que você pegue uma tarefa, faça a tarefa por inteiro, ou faça até a parte que dá para você fazer, que depende de você, pule para a próxima tarefa, continue fazendo, não tente fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, que senão você vai se dar mal, tá bom? Essas são algumas dicas. Aqui tem a lista, né, no slide final, a lista de todas essas 10 dicas, mas antes de terminar essa aula, gostaria de mostrar então alguns sistemas para vocês de gerenciamento de tempo e de tarefas. Um deles de tempo é o Pomodoro que eu uso, da técnica, eu uso esse aqui Pomofocus, mas existem outros que vocês podem procurar. Eu tenho usado muito para gerenciar minhas tarefas esse sistema chamado Notion, que está bem na modinha, está bem no hype, né? Nesse ano de 2020. O Notion é um aplicativo completo que você consegue gerenciar tarefas, manter organizado, organizar coisas. É uma mistura de gerenciador de tarefas com, sei lá, com blog, que você tem é livre para escrever, você consegue colocar notas, enfim, você consegue fazer muita coisa pelo Notion. Eu vou mostrar já um pouquinho para vocês. Uma outra ferramenta que tem aqui que é muito famosa é o Trello, né? Que ele usa aquela técnica de Kanban, onde você tem basicamente, é como se você tivesse uma lousa, né? Um board, e você vai ter várias colunas com coisas a serem feitas, né? Por exemplo, uma coluna com as tarefas to do, a fazer, outra coluna doing e outra coluna done. Então, o Trello é uma ferramenta muito, mas muito usada mesmo nas empresas. Eu usei por muito tempo o Trello para as minhas tarefas, meus projetos, tanto no trabalho quanto projetos pessoais, né? Tarefas pessoais. Então, vale a pena você dar uma olhada se você não conhece também. Tem algumas ferramentas mais simples, como por exemplo o Todoist, que basicamente é uma lista de tarefas onde você coloca aqui, você fez a tarefa, você clica, ele dá um check, né? Ele marca que você fez, você consegue colocar lembretes, atribuir pessoas, categorizar, né? Tarefas pessoais, tarefas de trabalho, enfim. É uma ferramenta mais simples que você consegue gerenciar as suas tarefas. Eu uso esse tipo de coisa, tanto o Kanban quanto essa lista de tarefas no Notion, que eu vou mostrar já. De igual maneira, tem também o Microsoft To Do, que é bem parecido com o Todoist, onde você consegue criar listas de tarefas a serem feitas. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui como que eu faço no Notion. No Notion eu tenho aqui uma base de tarefas que eu vou fazer na semana. O Notion é uma ferramenta em inglês, não tem a versão
em português ainda, nesse momento do vídeo, que é setembro de 2020. Então, talvez vocês podem ter um pouquinho de dificuldade, mas não é nada muito difícil assim também. De se manipular, de se usar. Mas vocês vão ver que aqui estão minha lista de tarefas, né? Para me forçar a ter uma imersão, a ter mais contato com a língua inglesa, para melhorar o meu nível de inglês, eu tenho feito todas as minhas tarefas em inglês. Então eu escrevo tudo em inglês, é por isso que está assim, tá? Então eu tenho algumas coisas aqui. Essas são as minhas tarefas pendentes ainda nessa semana, do dia 21 a 27 do 9. Então eu estou fazendo essa tarefa agora, ó, preparar a classe, né, a aula de gestão de tempo. Então eu tenho aqui para fazer, está sendo doing, ela está sendo feita agora. Então eu tenho essa lista de tarefas pendentes que eu consigo filtrar, deixar só as tarefas pendentes. Aqui eu tenho também uma filtragem, mas numa visão de calendário, onde eu preciso realizar essas tarefas. E eu tenho a visão de Kanban das mesmas tarefas, mas aqui na verdade eu tenho de todas. Tudo que eu já fiz, o que eu estou fazendo agora e do que eu tenho que fazer ainda nessa semana. Então aqui eu uso o Notion para gerenciar tarefas. Também você pode usar o Notion, eu uso o Notion também para colocar algumas notas. No final de cada semana eu coloco um ou dois parágrafos de como foi a minha semana. Ó, por exemplo, tem aqui os prós e contras e tal. Então eu tenho esse tipo de coisa aqui também. Outra coisa que eu faço legal aqui no Notion, para me forçar a ter melhores hábitos na minha vida, eu tenho feito aqui um rastreador de hábitos. Basicamente é uma tabela onde eu coloco aqui os dias da semana e os hábitos que eu quero cumprir justamente para eu criar novos hábitos mais saudáveis, por exemplo. Então aqui eu tenho desde coisas como dormir 7 horas por dia, acordar antes das 6h20, me exercitar todo dia. Como eu gravo aulas, eu trabalho muito com a voz, então eu coloco aqui um aquecimento vocal, estudar línguas. Eu estou aprendendo agora italiano, por exemplo, estou estudando italiano, então eu coloco aqui tentar estudar pelo menos uns 15 a 20 minutos por dia de italiano, por exemplo, beber 2 litros de água e assim por diante. Então aqui eu fiz uma lista de hábitos que eu quero, hábitos diários, que eu quero realizar, que eu quero ter na minha vida, né, para melhorar a minha qualidade de vida. E eu uso aqui uma tabelinha, eu uso o Notion para ter uma tabelinha para eu gerenciar isso aqui. Então todo dia eu venho e eu faço um tique nas coisas que eu fiz, tá bom? Então é assim que eu faço. E aqui eu me coloquei recompensas. Eu coloquei que se no mês eu cumpri 85% dessas tarefas, e dá para você mensurar isso aqui embaixo, ó. Por exemplo, a média, average, está 83, mas se eu chegar em 85, eu me dou o direito de comprar, por exemplo, alguma coisa, sabe? Alguma coisa cara para mim. Não necessariamente muito cara, mas alguma coisa uma determinada parte de tempo ou fazer alguma outra coisa. Então eu boto algumas recompensas para mim, que se eu não alcançar esses meus hábitos, eu não faço. Aí eu tenho que ser disciplinado para não fazer. Disciplinado para fazer as tarefas, buscar esse objetivo, e disciplinado também para me punir caso eu não alcance esse objetivo. Então esse é um jeito muito legal também de controlar seus hábitos. E note que, por exemplo, se eu ficar tomando 2 litros de água sempre, olha o ganho de saúde que eu vou ter, né? A mesma coisa, aquecimento vocal, ou eu me exercitar por dia. Então, a médio e longo prazo, você mantendo um jeito de gerenciar e tendo esses hábitos que você se propõe, vai ser muito bom para a tua vida, né, no médio e longo prazo. Então, é um outro jeito que eu uso aqui também, um Notion. Muito bem, pessoal, essa foi o bate-papo da aula de hoje sobre gestão de tempo e também algumas outras coisas a mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Já deixa seu like lá e se inscreva no canal se você não é inscrito. E eu vejo vocês numa próxima aula aqui do nosso curso, tá bom, pessoal? Então, gerencie o tempo de vocês e bons estudos!